Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um vídeo diário, nossa análise diária dos mercados americanos. Se para você que está chegando aqui pela primeira vez e não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente aqui fala exclusivamente sobre day trade, mercado americano. Eu opero esse ativo que é a Nasdaq Futuro, né? E através das mesas proprietárias. É uma maneira muito mais tranquila, segura, sem arriscar o capital. Se você não conhece, não sabe sobre mesa proprietária, dá uma olhada aí no meu canal. Eu vou também colocar na descrição desse vídeo um link onde eu tenho um vídeo que eu explico os, como que funciona, como que saca, as regras de avaliação, de aprovação, tá? E se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aí, eu vou colocar também o X, eu tenho uma conta no Twitter e meu Instagram, caso você quiser mandar uma mensagem, mas pode também escrever aí, tá bom? E já te peço para você se inscrever no canal, curtir, fazer um comentário. Dessa maneira você vai me ajudar a divulgar o meu trabalho e que outras pessoas possam conhecer sobre essa ferramenta. Bom, eu vou preparar um vídeo, talvez amanhã ou no final de semana, para falar sobre o TradingView, que é essa plataforma que eu uso para fazer as minhas análises, para eu fazer as minhas conexões, as minhas contas, as mesas proprietárias, eu consigo conectar elas aqui. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e falando sobre os principais indicadores macroeconômicos. Qual que é o impacto deles no day trade, principalmente esses indicadores que eu falo todo dia, CPI, dados de inflação, pedidos de seguro-desemprego, payroll, que é muito famoso, quem opera no Brasil sabe o impacto que o payroll tem. Então tem uma série de dados e aqui nos Estados Unidos eles têm dados, indicadores para tudo, toda semana tem dados, a gente faz parte do vídeo aqui fazer essa análise e é isso, né? Então fica aí comigo, eu sei que às vezes o vídeo fica um pouco longo, mas é importante para você ter uma base e, de preferência, se você conseguir assistir esse vídeo, para quem já opera o mercado americano aqui, que tem algumas pessoas que já me seguem e que estão operando, tentem assistir esse vídeo antes do mercado abrir. O mercado que abre 9h30 aqui nos Estados Unidos, 10h30 aí no Brasil. Então você tem um tempinho aí para você assistir, entender, anotar. Te garanto que você vai pelo menos estar muito mais preparado para enfrentar esse mercado que tem uma volatilidade absurda. Deu uma acalmada, né? As questões de tarifas, as discussões deram uma acalmada e o mercado está aqui, né? Eu até tinha feito esse desenho, está até aqui, né? E eu tinha feito aqui, né? Deixa eu fazer esse desenho de novo. Então eu tinha feito esse desenho aqui, ó, que era mais ou menos o que a gente estava tentando imaginar, né? O mercado fez isso, depois ele fez isso. E aí a gente agora ele está fazendo isso, né? Então, ao mesmo tempo, né, se a gente considerar essa queda aqui, né, pode ser um W, né? Um W e o mercado pode fazer isso aqui, né? Pode vir aqui, vir testar essa região aqui, que tem uma resistência, né? E se Deus quiser, pode subir, pode cair, né? Não tem problema nenhum. Mas eu gosto quando o mercado está em alta. Mas a gente tem que. Day trade não importa, pode subir, pode cair, a gente ganha dinheiro dos dois lados, né? Então não podemos ficar enviesado. Esse viés de o mercado de alta, eu só ganho dinheiro operando em alta, é muito ruim. Bom, falando um pouco sobre a minha performance hoje, no geral, foi um dia bom. Eu fiz mais um saque do que eu havia operado ontem, né? Foi aprovado. Deixa eu mostrar aqui para você. Então tá aqui os saques que eu fiz. Isso aqui é um reset, ou seja, eu usei US$ 100 para resetar uma conta que eu havia quebrado, né? A conta de avaliação. E tá aqui, ó, do dia 14 até o dia 23 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, praticamente 8 dias, né?
2.473. Isso é líquido, né? Porque eu fiz muito mais, mas 20% fica para a mesa proprietária, né? Então, assim, é um valor que realmente tem sido uma bênção. Agradeço a Deus e aos meus esforços. Entretanto, hoje eu tive um loss, né? Eu tomei um loss, tá aqui, né, US$ 320. Já agora estou abaixo do colchão, ou seja, para eu sacar eu tenho que ficar acima dos 52 mil. E aí tudo que eu fizer acima do 52 mil é que eu vou poder sacar. Então é aquilo. O loss ele tem que fazer parte, a gente tem que aprender. Para quem não ainda não leu, eu tenho um livro, ele não está aqui, ele está lá comigo. Eu comprei um livro que se chama O Melhor Perdedor Vence. É um trader muito famoso e esse livro mudou a minha maneira de pensar, de enxergar o mercado. E ele trabalha muito a parte emocional. Hoje eu considero que o emocional, independente do setup que se você tiver, se você não tiver um emocional, se você não souber perder, ou seja, o que que é sobre o melhor perdedor vence? Como assim? O melhor perdedor é que, primeiro, não existe trader 100% que nunca toma loss. Então, qual que é a grande maioria do comportamento das pessoas? As pessoas ganham, 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 ganham. Quando toma um loss, ela não aceita, porque o ser humano não foi preparado para isso. E aí ela começa a querer, não, não, isso faz parte do ego, da ganância, faz parte da nossos ancestrais, né? Então isso está no nosso DNA, então a gente tem que lutar contra isso. O ser humano ele não foi preparado para aceitar a perda, né? Então dá uma olhada nesse livro, vale a pena, tem na Amazon aí no Brasil, em português inclusive, vale muito a pena, muito a pena. Quem lê, garanto que vai mudar a sua maneira de enxergar o emocional, principalmente. Medo, ganância, ansiedade, tudo isso, você que já opera sabe que esse é o grande entrave entre o trader normal que ganha, 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 perde, do trader que consegue ter ganho e consegue ser lucrativo. Então, vamos para a nossa análise. O mercado hoje teve uma amplitude também boa, né? Se a gente considerar aqui 800 pontos, tá bom, deu bastante oportunidade. E depois que o mercado à vista fechou, ou seja, depois das 4 horas aqui dos Estados Unidos, saíram os dados da Google. E os dados vieram muito bons, muito bons. Antes de falar sobre a análise aqui do gráfico, eu queria mostrar também isso aqui, né, o índice do medo. Eu sempre mostrava nos meus vídeos, eu parei de mostrar alguns dias, mas se a gente observar, o mercado deu uma melhoradinha. Então, lembrando, no extremo medo, que é bear market, é mercado em queda. Aqui para cá, o mercado já começa a ficar bull, né? Bullish, que eles falam, né? Que é o mercado em alta. A extrema ganância, ganância, que é neutro. E se a gente lembrar, né? Se a gente lembrar aqui, ó, há uma semana atrás ele estava aqui, né? No extremo medo. E se a gente olhar mais aqui no tempo, ó, quando saiu lá, quando começou toda essa história da tarifa, ele chegou a 3, ou seja, um dos piores índices nos últimos 2 anos. Chegou ao patamar da pandemia. Então, isso é um dado também positivo, né? Dado positivo. E agora, na parte depois das 5 horas, teve a fala desse Fed, Kashakari, que é o Fed de Minneapolis. E assim, ele está falando de novo sobre as incertezas, né? Que essas incertezas, ele ainda não vê corte nos empregos, mas ele está falando que existe sim uma preocupação que essa incerteza ela pode causar layoffs. Layoffs aqui são as demissões, tá? Assim, eu não vejo na região que eu trabalho, muito pelo contrário, a empresa que eu trabalho continua as coisas normais. Obviamente que para quem trabalha em empresa multinacional, no meu caso, a gente tem operações no mundo inteiro. As operações na China estão sim sofrendo, então já está tendo impacto e tem que sair algum acordo. Nessa guerra, como a gente sabe, toda guerra tem impacto para os dois, né? Estados Unidos também.
porque essa incerteza ela é muito ruim, mas a gente vai ver com certeza aí nos próximos dias, semanas. Hoje foi falado também sobre os acordos que estão caminhando no Japão, com Noruega, né? Teve o primeiro-ministro, um cargo como se fosse o presidente da Noruega, esteve aqui com o Trump ontem, hoje, né? Então, vamos até ver aqui, ó, o mercado o S&P subiu 2% e eles estão apostando, né, que o Fed poderia cortar taxas de juros antes do esperado para eliminar uma possível recessão. O alfabeto está aqui. Ó. Resultado, eles esperavam um lucro por ação de 2,01 veio 2,80, então veio bem acima, né? As receitas também vieram acima, né? 90 para 89. Então, assim, o YouTube veio em linha. Aqui seriam ganhos com a nuvem, né? Receita aqui 12. Então veio assim muito bom. Eles anunciaram 5% de dividendo, é uma empresa que não paga dividendo. Então, isso já mostra no pré-market a o Google estava subindo mais de 6%, 5%. Agora não está, né? Mas não tem, mas estava subindo forte. E a Google tem um peso na Nasdaq, então isso gera um, um dado importante amanhã para uma possível alta. O mercado já está subindo, né, levemente, 0,3 aqui é o S&P, 0,4 a Nasdaq. Então vamos para a nossa análise detalhada. Pôr no gráfico de 5 minutos. Hoje aconteceu uma coisa muito surreal, até vale, eu comentei isso na live que um amigo meu faz pelo Telegram, que foi aqui, ó, esse candle maravilhoso aqui. O que que aconteceu? Por isso que vale a pena, assim, nunca. Eu tenho uma mania de não colocar o stop. é, eu trabalho com stop muito assim mental, ou seja, se o preço começar a ir num determinado patamar, eu stop na mão, né? Que a gente fala, maneira de falar. Então, hoje me custou caro isso, porque o mercado estava aqui, ó. Até tinha traçado essa linha, eu falei, pô, esse mercado está caindo, caindo, caindo. E aí eu falei assim, vou fazer uma venda. E o mercado, eu vendi aqui, ó, abaixo do VWAP, né? Vendi. Você olhar aqui, ó. E o pior, né? O mercado foi e voltou. Isso aqui não está nos 5 minutos, mas se eu colocar no 2 minutos, ó, colocar no 2 minutos para ficar mais doído ainda de ver isso, esse loss que eu tomei. E também assim, uma besteira, né? Operar esse horário, né? Ansiedade, enfim. Ó, o mercado em 2 minutos, olha só isso. Olha que absurdo. Ele andou praticamente 90 pontos. Então eu estava com dois micros. E aí quando eu estopei, já era, né? Já era. Vi, o mercado foi, até você reagir, o mercado veio aqui, eu falei, pô, tem que estopar. E pior, eu estopei a mercado, ele pegou aqui lá em cima e voltou tudo. Então se eu tivesse esperado, mas tudo bem, né? Faz parte. E aí, ó, o mercado depois, ó, ficou aqui, ó, olha essa linha de tendência de alta aqui, ó. O mercado subia, voltava, subia, voltava, subia. Ficou nessa. A parte da manhã foi um pouco difícil, né? Porque assim, o mercado subiu. Olha esse pavio. E aí é assim, eu vejo muitos traders aqui, acompanho às vezes alguns traders aqui nos Estados Unidos. Nós estamos falando de 45, 47 pontos em 2 minutos, né? Esses primeiros, aqui não tinha aberto ainda, né? Ele abriu, para variar, né? Quando ele abriu aqui, né? Então o mercado fez esse candle aqui maravilhoso, de 840 para 870, subiu aqui
praticamente 30 pontos em 2 minutinhos. E aí ele vem, abre, afunda aqui dos 70, volta de novo aqui, né? Então essa região aqui, ó, é um claro, para mim é um claro suporte, né? Ó. Várias vezes ele tentou romper aqui e virou uma resistência que virou suporte. Então, ó, aqui, né? Quer comprar aqui, tudo bem, que aquela abertura muito cedo, aquela coisa, né? A gente fica com receio, né? Mas você compra aqui no 40, põe stop aqui com 30 pontos, 25, 30 aqui, né? Abaixo do 23, ó, dava uma entrada legal, né? Agora que a gente está vendo é fácil falar, né? Mas enfim, tava aqui dentro de um setup meu, né? Eu, como eu falei, apesar do loss, eu tinha outras contas, eu operei as contas PAs da Apex que eu aprovei ontem. Tá aqui a foto, né? O primeiro dia que eu opero elas, eu fiz 540 em uma e 438 na outra. Tirando esse loss que foi assim, me deixou bem chateado, eu consegui ter uma performance muito boa, porque assim, o mercado desse jeito aqui para mim, de compra, que o mercado estava subindo, estava em alta, o mercado com mais de 2%, eu compro e óbvio, compro com prudência e normalmente eu entro no mercado, às vezes eu posiciono uma ordem, mas mercado em alta, se você deixar a ordem pendurada, ela não pega e vai embora e você fica super frustrado. Então, agora você tem que ter um stop bem controlado. E assim, eu fiquei com operações boas, né? Então, graças a Deus tive essa performance boa. Aprovei mais uma conta da Apex, que amanhã eu não sei se eu vou já colocar ela ao vivo para operar. E aproveitando ó, a Apex, a promoção vai acabar daqui 2 horas, né? Então, a promoção vai até a meia-noite daqui dos Estados Unidos, 90%. A última vez que teve, se eu não me engano, foi em outubro ou setembro do ano passado, algo assim. E esse é o cupom que você pode usar para você ter 90% de desconto. Espero que alguém assista esse vídeo a tempo e consiga aí, quem não comprou, comprar. É uma oportunidade muito única para você realmente um custo reduzido e você fazer aí, como eu coloquei, né? Uma conta dessa você faz um saque de $2.000, $1.000, gastando apenas. Hoje uma conta de 50k, de 25k está $14, $16. Então, assim, a relação risco-retorno é muito interessante. Óbvio que não é tão fácil, mas é possível, como eu já mostrei para vocês. E aí o mercado foi embora, né? Então, assim, ó, quem ficou esperando o pullback aqui, ó, um abraço, ó, pullbackzinho pequenininho e tome. Ó, nós estamos falando aqui, ó, dos 800 pontos. Estamos falando de 20 minutos aqui, ó. 200 pontos. 20 minutos, pessoal. 20 minutos passa assim, ó. Uma operação de 20 minutos. Eu lembro quando eu operava dólar ou mini ISA, às vezes ficava 15, 20, 30 minutos na operação para. Enfim. E aí, ó, o mercado sobe, corrige, sobe. Aí aqui subiu, deu essa corrigida um pouco maior, né? Vamos dizer, 80 pontos. Mas a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui para mim, né, é o meu setup, ó. Média móvel bateu, eu espero, formou o candle aqui verde, eu compro. Ah, veio aqui de novo, afundou, então se eu compro aqui 112, você coloca 30 pontos aqui para baixo, 20 pontos, que seja, já era. 20 pontinhos aqui, ó, nessa aqui mais ou menos. Deixa o pau quebrar, ó. E aí, ó, o mercado andou aqui mais uma porrada em pouco mais de, nós estamos falando aqui do 121, ele estava no 200 aqui, ó, em 80 pontos depois de 6 minutos. Então, óbvio, tô falando aqui, ó, mas ó, o mercado vinha, afundava um pouquinho, esperava subir a média móvel, esperava subir, voltava. Então, eu não vendo aqui. Aqui eu não vendo. O mercado subindo 2% eu não vendo. Tem gente que tem outro setup diferente. Aqui, por exemplo, o cara pode falar, formou topo duplo, né? E vender aqui, legal. Pega aqui 40, 30 pontos, 50 pontos, sei lá. Mas eu prefiro ficar do lado da tendência. A tendência é minha amiga. E foi assim, né? O mercado foi assim, ó, respeitando aqui
A média móvel perdia alguns momentos, óbvio, esperava subir e pronto. E aí aqui mais pro final, aqui já é final do dia, né? Aqui já não tem muita lógica, né? O mercado. Aí aqui saiu o dado, foi quando saiu o resultado da Google. Junto com o resultado da Google saiu o resultado da Intel. O resultado da Intel foi ruim, então assim meio que o mercado ficou batendo cabeça. Mas você vê aqui, ó, que depois que ele fechou, já abriu aqui, né? E já está subindo, né? Está subindo aqui, ó. Está aqui com 0,58 de alta. Então, o que temos para amanhã de indicador? Só para finalizar o vídeo. Desculpa aí se o vídeo tiver ficado muito longo, mas eu estou tentando passar um pouco mais do conhecimento que eu tenho. São quase 2 anos de operando no mercado americano. E vamos ver aqui o que tem. 8h30. Não tem nada, então a abertura, graças a Deus, lá na abertura não vai ter indicador, não vai ter nada. Daqui a pouco a gente vê se tem a agenda do Trump. Ontem no vídeo eu acabei colocando a agenda do dia errado. Peço perdão aí, já corrigi depois, mandei um áudio pro pessoal, né? Mas 10 horas tem esses dados aqui de Michigan, mas é um dado médio para baixo em termos de volatilidade. Então, assim, ao meu ver, o mercado amanhã, em termos de indicador, está mais tranquilo, tá? Então, agora vamos ver a agenda do nosso queridíssimo Trump. Hoje é 24. Mas ainda não está atualizado. Enfim, amanhã a gente dá uma olhada se sair alguma coisa aqui, a gente faz um resumo amanhã de manhã. Então é isso. Fechar a semana bem, positivo. E tenho também a minha conta da Take Profit, que amanhã completa o quinto dia. Então amanhã eu já vou poder transformar ela em conta própria para na segunda-feira já operar com ela. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, não esquece de dar o like, comentar, curtir, compartilhar com os amigos. Eu fico muito agradecido e até amanhã. Um abraço.